Tudo bom, igreja? Graça e paz. Vocês estão felizes? Um pouco frio, médio frio, mais ou menos. Tá devagar esse frio, né? Para nós que somos aqui do sul, a gente está acostumado um pouquinho com esse frio. Sente, fique à vontade no seu lugar, mas fique ligado, preste atenção, amém? Glória a Deus. Queridos, ouvimos uma palavra de fé. Nesse instante, ministramos ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. E hoje é uma palavra de ensino, mas é um ensino que pode transformar alguns pontos cruciais na tua vida de fé, no teu caminho como um cristão, como um homem de Deus, como mulher de Deus. Amém? Você quer ficar ligado aqui comigo? Ok, você me aguenta os próximos 45 minutos? Amém? Promete mesmo? Então tá bom. Você que está assistindo aqui nas redes sociais, eu te convido também a ficar conectado, para que a gente juntos possamos caminhar essa jornada que foi proposta pelo Senhor. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, não precisa abrir, apenas escute. Deus faz uma declaração muito poderosa. Ele diz assim, que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Diga assim, Deus pôs em meu coração o anseio pela eternidade. Continua Salomão escrevendo, mesmo assim, ele, o homem ou a mulher, evidentemente, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Esse é um ponto de partida, porque quando nós nascemos, crescemos, chegou um momento da nossa vida, nós demos de cara com Jesus. Uau! Quem é que já deu de cara com Jesus aí? Aceitou Jesus? Entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é dar de cara com Jesus. Ou seja, quando você encontrou Deus de verdade, ou melhor, Ele te encontrou, não é verdade? Diz a Escritura que Ele nos buscou, que Ele nos tomou, que Ele nos fez transportar de um reino para outro reino, amém? Ele tirou-nos reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Então você faz parte desse novo reino agora, do reino do Filho do seu amor, amém? O reino de Deus, o reino dos céus, amém? Você está ligado? Então nós vamos falar um pouquinho sobre 10 pontos de uma nova reforma que eu e você como igreja temos que fazer, temos que participar. Eu acho que tu vai ter que passar aí. Não, passou. A igreja é uma família. Diga assim, nós somos uma família. Queridos, esse é o primeiro grande entendimento. Eu vou falar rapidamente aqui de 10 pontos que eu acho fundamentais para nós como igreja, uma igreja apostólica, uma igreja que avança, que expande o reino, que estabelece os valores do reino, que faz o reino expandir sobre a terra, em todas as esferas sociais, que não fica parada, não fica estagnada nas suas paredes eclesiásticas, nos seus muros religiosos. É uma igreja que avança, é uma igreja que é viva, é uma igreja que é orgânica, amém? Não é uma igreja pintada, falsa, com cara de bonita, com cara de rituais bonitos, mas na sua essência parece mais um sepulcro caiado. Jesus acusou firmemente dessa forma. Então, queridos, preste muita atenção. Primeiro ponto que tu tens que entender, que igreja é uma família. Amém? Diga assim, igreja é uma família.
Igreja em essência uma família. 1 Timóteo 5:1. Se você quiser anotar, pode anotar, queridos. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos. E no versículo 2 diz assim: as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Ou seja, colocou aqui toda a família. É assim que nós temos que nos tratar enquanto igreja. A gente fala, nós somos irmãos. Ah, porque nós somos irmãos. Às vezes, o perigo que corre é não passar de um linguajar, de um evangeliquez. Então nós temos que trazer a realidade da essência. Porque uma Bíblia debaixo do braço, uma roupa bonitinha e um vocabulário evangeliquez, queridos, não cumpre o propósito de Deus na terra. Amém? Amém? Não que essas coisas possam ou não existir, ok? Se elas existem, elas têm que ser essência, têm que ser verdade, não uma fachada. Amém? Eu não sou contra quem se veste mais quadradinho. Eu não sou contra quem bota a Bíblia debaixo do braço. Não, só quis dizer que isso não pode ser a tua essência. Amém? Então nós somos uma família, e uma família tem liberdade um com os outros. Amém? Diga assim: uma família tem liberdade um com os outros. Porém, uma família conhece os limites conforme tem que operar. Pais, filhos, netos, mães, irmãs, tudo são parâmetros diferentes. Amém? Você está entendendo? Uma família funcional, não uma família disfuncional. Uma família restaurada por Deus, ou em processo de restauração, ela tem os seus parâmetros, ela tem o seu sacerdote, amém? Ela tem a sua sacerdotisa, amém? Ela tem os seus fiéis, ela tem os seus filhos. Queridos, a igreja é um modelo de família. Deus deixou a família como modelo de uma igreja, amém? Então esse é o princípio 1. Eu tenho 10 princípios aqui, vou tentar ser rápido. O princípio 2 diz que há poder na nova criação. Queridos, eu e você temos que saber que há poder. Nós recebemos um dunamis, um poder inigualável na nova criação. 2 Coríntios 5,17 está escrito aqui, temos uma nova e poderosa identidade como embaixadores, como reis, sacerdotes, exércitos, filhos de Deus, noiva, corpo de Cristo e nação santa. Diga amém. Amém. Tudo isso que eu e você somos como nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, diga aqui comigo, é nova criação. As coisas antigas, leia junto, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O poder da nova criação. Eu poderia ter ali uma dezena de versículos para te falar sobre o poder aonde você anda, em que nível você anda, querido, querida. Você anda debaixo de um poder da nova criação, onde tudo se faz novo. Tudo se faz novo. É nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Só que o tempo verbal, nós podemos ler de forma mais assertiva, assim, tempo verbal lá no grego. Eis que
ficam surgindo coisas novas diariamente, todos os dias. Porque aqui está escrito no passado, nessa tradução. Eis que surgiram, como se elas já tivessem surgido um dia que você aceitou Jesus. Mas não, elas estão surgindo hoje, agora, amanhã surgirá. Estão me entendendo? As coisas novas, quando você está em Jesus, elas surgem a cada manhã. A cada manhã, suas misericórdias se renovam. Não é assim a canção? A cada manhã, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É disso que se trata, amém? Você está ligado? Você está entendendo? Bom, Deus na sua santa morada, o nosso Deus é relacional. E o terceiro princípio, diga assim: Deus quer se relacionar comigo. Eu creio que você já sabe isso. Deus não é um Deus distante, intocável, santo, todo-poderoso Ele é. Mas Ele não é alguém, o Senhor, o velhinho lá do céu, aquele que eu tinha medo quando criança, quando vinham os trovões. Deus está brabo, eu fugia para debaixo da mesa. Não, Deus é um Deus relacional, querido. Deus é um Deus que quer relacionar conosco. Deus é um pai que deu uma noiva a seu filho. Diga amém. Eu faço parte desse casamento. Aleluia. Você é a noiva de Cristo? Aí quando eu me converti, pastor, eu tinha uma dificuldade. Eu noiva, eu sou homem, macho. Que negócio é esse de noiva? A gente tinha umas travas assim, né? Uns negócios assim. Mas querido, você é noiva, menino. Você é noiva, tudo bem. Linda, você é noiva. E você é a mais linda das lindas noivas. Sem dúvida. Sem dúvida. Amém. Diga glória a Deus. Você pode dizer isso sim para sua noiva. Mas eu sou casado, continua sendo noiva. Amém. Glória a Deus por isso. Olha só, João 16, 27, está escrito assim: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Jesus falando. Salmo 68, olha só, 68:5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Uau! Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Salmo 68, versículo 6. Deus dá um lar aos solitários. Uau! Que tremendo isso. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É a contrapartida. Mas queridos, Deus é um Deus relacional. Ele está interessado com a viúva, com o órfão, com o solitário, com o cansado, com o oprimido. Deus está interessado em tudo isso. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele te atrai até Ele, dá a você uma nova vida, dá a você uma novidade de vida, dá a você uma eternidade que você não entende muito bem, como o autor de Eclesiastes falou. Ele põe dentro do teu coração o anseio por essa eternidade. Você não entende muito bem, você vai caminhando com Ele, e com isso você vai resplandecer à sua volta esse caráter de Deus. Isso que Ele mais ama. E com isso você vai sendo uma isca poderosa para atrair tantos outros para Ele. É como você trouxesse perto. E quando a pessoa se depara com a situação, você pegou pela mão, empurrou muitas vezes na sua intercessão, na sua oração, no seu choro, ou na sua palavra. E aquela pessoa você consegue trazê-la mais perto de Deus. Mas você não convence ela,
o seu argumento não convence ela, mas ela vai enxergando em você algo diferente. Ela vai enxergando que você é uma família. Ela vai enxergando que você está em uma novidade de vida. Ela vai enxergando que Deus é relacional, porque tu fala com tanta naturalidade com esse Deus, que é diferente do Deus dela. Ela não tinha um Deus desse jeito. E aí você vai atraindo a pessoa para perto de ti, não, para perto de Deus. Mas ela vai se conectando com você, porque ela acha coisas em você. Ela percebe coisas, ela percebe coisas em você que são diferentes para ela, que fazem a meditar, a pensar, a ter uma expectativa. Não, tem algo diferente, há algo diferente nisso. Eu preciso saber mais, eu preciso chegar mais perto, eu preciso conhecer. Então, o Senhor vem e encontra essa alma, amém? Mas nós precisamos viver esses princípios. Creio que vocês vivem, ou estão vivendo. Nós vamos aprofundar um pouco mais, amém? Glória a Deus, está comigo ainda? Então vamos lá. Bom, uma das grandes restaurações, que esse aqui eu nem preciso falar muito, que você está envolvido até debaixo d'água com os 5 ministérios. Esses 10 pontos são os 10 pontos que a igreja, de uma forma em geral, que eu e você e todos os cristãos na face da terra precisam restaurar. Que há 5 ministérios. Que esses membros do ministério chamado quíntuplo, que são os pastores, vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vem comigo, diga lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso está em Efésios 4:11, ok? Aqui, ó, Efésios 4:11. Os membros do ministério quíntuplo, que são esses ministérios aqui, são dons ministeriais, não são títulos honoríficos, são dons ministeriais, assim como existem dons espirituais, existem dons ministeriais. Esses dons são concedidos para alguns, por Jesus, para a igreja, para servir o corpo. Então, nós temos Efésios 4:11, a base. Esse ele, Jesus, designou alguns para, vejam só, é alguns, não são todos, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, diga assim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então nós estamos aqui para preparar. Estão entendendo? Então essa restauração dos 5 ministérios está ocorrendo. Já começou isso há 20 anos atrás e continua acontecendo. Que muitos hoje ainda, vocês vão encontrar colegas crentes, cristãos por aí, no ônibus, na faculdade, não sei onde, que não vão crer que existam apóstolos hoje. Você precisa ter uma resposta na ponta da língua para isso. Está comigo? Vão dizer que não existem profetas hoje. Ok? Vão dizer que existam, eles vão dizer, não, pastores existem. Eu tenho um pastor, inclusive, muito bom, meu pastor. Só que o mesmo texto diz que existem pastores, diz que existem apóstolos e profetas, evangelistas e mestres. Ok? Está claro isso para ti? Por que aqueles que não acreditam dizem que não tem? Porque ou foram ensinados numa cultura, numa teologia que se chama cessacionista. Cessacionista é de cessar. Cessar o quê? Que os dons cessaram no primeiro século. Muitos cristãos bondosos, piedosos, vão para o céu inclusive, têm a vida eterna,
eles não creem que os dons estão em vigor hoje. Pasmem. Eles não acreditam que os dons estão em pleno vigor hoje, em dia, hoje. Eles acreditam, não, isso aí foi lá para o tempo dos apóstolos, lá nos primeiros apóstolos, os apóstolos de Cristo, do Cordeiro, que agora não tem mais. Então, se eles não creem que os dons de curar, o dom de profecia, de línguas, de interpretação de línguas, palavra de conhecimento, discernimento de espírito e tudo mais, que estão em Coríntios 12, eles também não creem nesses dons, muito menos nesses dons ministeriais. Ou eles são dessa turma que são cessacionistas, que acham que cessou, creem dessa forma, erroneamente, porque a própria Bíblia vai dizer que é até que, né? Até que a igreja chegue numa maturidade do varão perfeito, até que todos cheguemos à varonilidade de Cristo. E a igreja não chegou nisso. A Bíblia diz que quando Jesus retornar a essa terra, não haverá mais dons, não há mais necessidade, porque nós vamos estar face to face, cara a cara com Ele. Só lá, só nesse tempo, que os dons vão passar. Estão entendendo isso? Por hora está valendo tudo que está escrito, ok? Então você pode pedir para você: qual é o meu ministério? Quais os melhores dons que eu tenho para mim? Amém? Eu não estou tocando nos dons aqui, estou falando só dos ministérios, porque é um processo de restauração. Que mesmo aqueles que não acreditam nos 5 ministérios, muitos deles acreditam nos dons, os dons do Espírito. Mas estão entendendo como isso aqui é vivo hoje, não parou. Outra coisa, aqui é chover numa molhada eu falar esse tipo de coisa. Vocês creem que milagre existe hoje? Só levanta a mão aí quem crê. Deixa eu cuidar aqui. Alguém que está a mão está dormindo ou está com a mão machada? Não, tá. Até o bebê ali diz que crê, ele está assim. Queridos, você já é um milagre, amém? Diga assim: eu sou um milagre. Eu estava indo para o abismo e o Senhor me resgatou. Glória a Deus. Olhe para trás. Olhe para trás. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que me traz esperança. Querido, olhe para trás. Eu tenho bastante para olhar para trás, né? Porque os cabelos já estão brancos e tudo mais. Então eu tenho bastante para olhar para trás. Cada vez que eu olho para trás, eu vejo cada milagre. E quando eu olho para frente, eu sei que Deus está operando. Quando eu olho hoje, eu sei que Deus está operando. Amém? Glória a Deus. Acho que Deus está operando muito mais hoje. Hoje eu oro pelo WhatsApp e as pessoas são curadas. Que doidura. Antigamente a gente tinha que estar no presencial, tinha que pôr a mão e abraçar e impor e falar. Que nada. Esses tempos fiz oração para uma moça que estava no hospital com Covid. Estava ruim o negócio. Deus tocou, Deus fez, aconteceu, curou e... WhatsApp. Ou seja, Deus está agindo muito mais hoje, amém? Deus vai usar toda a tecnologia a nosso favor, amém? Glória a Deus, que bom que você está entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder sobrenatural, queridos, do Espírito Santo é acessível para todos, amém? Não há distinção. Você pode acessar o poder sobrenatural de Deus. Diga assim: glória a Deus por isso. O 6º ponto, queridos, de restauração que nós precisamos viver como igreja é essa questão aqui, gênero e raça. Não há nada mais combatido hoje que a questão do gênero. Nós como igreja, como reino de Deus, temos combatido isso de forma veemente. Veemente. Igualdade social, igualdade racial.
Queridos, o Evangelho já deixou a carta de alforria para a humanidade. Olha o que está escrito: a igualdade entre gêneros e raça é absoluta. Quando nós estamos nessa família, como entendemos essa família de Deus, que é o primeiro ponto que nós falamos, estamos no 6º ponto. Nós vamos perceber Gálatas 3:28, é a base disso, queridos, é a base disso, é toda a base. A igualdade entre gêneros e raças é absoluta. Qual é a base? Gálatas 3:28, que diz o seguinte, preste bem atenção: não há judeu nem grego. Diga assim: não há judeu nem grego. Não há judeu nem grego? O que significa isso? Significa: não há religioso nem não religioso. Ou seja, não há apenas aquele que nasceu lá na Judéia como judeu, em detrimento do grego. O grego aqui vai representar todas as nações gentias. Amém? O que é gentil? É não judeu. Alguns pensam de forma equivocada que Deus tem algo especial para os judeus hoje. Preste atenção. Todo judeu hoje, para acessar o reino que você já acessou, embora ele está debaixo das bênçãos de Abraão, ele tem toda aquela prosperidade, ele tem todas as características, porque ele cumpre a Torá, que ele cumpre a antiga aliança. Ele está debaixo da bênção. Agora, para ele nascer de novo, ser salvo, ele precisa estar debaixo da bênção de Jesus. Não há judeu nem grego, todos são um em Cristo. A base de tudo isso aqui é Cristo. Fora de Cristo não adianta nada. Não adianta ser judeu, não adianta ser romano, não adianta ser espanhol, não adianta ser americano, não adianta ser russo, não adianta ser chinês. Não há judeu nem grego, escravo nem livre. Mas a gente não tem escravatura hoje. Em alguns lugares até tem, tá? Mas aqui o sentido de escravo e livre, quando foi escrito isso, no ano 50 depois de Cristo, era o sentido de empregado e patrão, daquele que serve numa lavoura, que é aquele que serve num campo e aquele que é o dono do campo. Então nós podemos dizer hoje que tem patrão e tem empregado, amém? Contextualizando isso aqui. Então você pode ser um empregado, ok? Ou você pode ser um patrão, ok? Está claro? Só que em Cristo não tem diferença entre um nem outro, amém? Glória a Deus. E agora? Vem o que dá mais polêmica, quando eu ministro essas coisas num seminário. Não há homem nem mulher. Mas isso não é igualdade de gênero. Ou seja, em Cristo, tanto o homem como a mulher, distintos em suas características, são um em Cristo. Eles têm o mesmo valor em Cristo, amém? Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Aqui não é ideologia de gênero, na verdade é contra a ideologia de gênero. Querem dizer que pode ser, um homem pode ser uma mulher pode ser um homem, alguma coisa assim. Não existe homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Ou seja, o feminismo
está lutando desde 1930, uma coisa que já foi resolvida nos evangelhos do primeiro século. Mulheres e homens, claro, tem papéis diferentes. Quando nós vamos falar em casamento, óbvio que tem papéis diferentes. Por isso que eu creio no ministério da mulher. Por isso que eu creio que a mulher pode ser pastora, pode ser qualquer coisa. Estão me entendendo? Quando me vem com esse mimimi, não, na Bíblia não tem como ordenar mulheres, não sei o quê. Querido, leia o Evangelho. Querida, leia o Evangelho. Se não há diferença entre homem e mulher em Cristo Jesus, por que ela não pode ter essa função? É essa oração que nós precisamos. Nós não, aqui na rede apostólica não temos esse problema. Mas tem tanto lugar que tem esse problema que vocês não imaginam. Aí vocês vão encontrar no ônibus o teu amiguinho que é cristão, que é crente. Não, no meu ministério, lá na minha igreja, não pode. Pastora mulher diz que não pode. E aí você tem que ter uma resposta na ponta da língua. Amém? Cite esse versículo. E diga que homem e mulher, eles são iguais. Em Cristo. Em Cristo. Amém? Vamos adiante. E 7, liberdade. Você é livre? Eu te pergunto. Vocês são livres? Sim ou não? Sim. Vocês são livres que vocês podem ir daqui para lá, vocês podem pegar o carro, ir de a pé, pegar o ônibus, vocês têm algum dinheiro, vocês trabalham, vocês são livres. Por que vocês acham que vocês são livres? Por que você acha que você é livre? Você pode fazer o que quer? Pense aí. O que te dá as bases de uma liberdade? Olha o que Paulo diz aos 1 Coríntios. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me de escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E no verso 20 ele diz o seguinte: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Queridos, Paulo achava-se tão livre que ele podia colocar-se no lugar daqueles que estavam sob o jugo da lei, sob o jugo da religião, a fim de poder falar com eles do amor do Abba, do amor do Pai. Será que você tem a liberdade de, como um livre, fazer-se de escravo para ganhar o maior número de pessoas? Não, eu tenho liberdade de ir para aí, eu tenho dinheiro, eu posso ir de Uber, eu posso ir de avião. Não é disso que se trata. Algumas liberdades você conquista. Essa liberdade de ter Cristo, de ter a imortalidade dentro de si, de ter o Espírito Santo dentro de si. Preste bem atenção nisso. Essa realidade, essa consciência de ser um filho amado de Deus, de pertencer a uma família e que tem um propósito, te faz o homem e a mulher mais livre de todos os tempos. Amém? Porque se você estiver preso, a tua consciência será livre. Se você estivesse naqueles países que hoje ainda tem perseguição de cristãos, que levam eles
as correntes, as amarras, inclusive até a morte, onde existe uma igreja perseguida, se você estivesse lá, verdadeiramente você seria livre, mesmo que estivesse numa masmorra. É muito forte isso, queridos, é muito forte. Isso não se trata que o dinheiro possa comprar, não se trata da sua imagem como pessoa nas redes sociais, nada disso. Se trata como você se entende como filho ou como filha de Deus, onde você, trazendo essa consciência de identidade na sua vida, você se torna livre, porque você sabe quem você é, e você sabe o potencial que você tem, porque você é filho e filha amada de Deus. Amém? Então, queridos, você é livre. Você é livre, você tem liberdade. Você tem liberdade para fazer o que quiser. Você pode consultar o teu Deus. Você tem liberdade, inclusive, de desobedecer a Deus. Uau! Você tem uma coisa que a Bíblia chama de livre-arbítrio, ou pelo menos traz essa ideia de livre-arbítrio, que foi dada pelo Pai. Ele te deu a liberdade, inclusive, de não crer nele. E o oitavo ponto, não menos importante, é o crescimento. Diga assim: eu fui feito por Deus. Fui criado por Deus para crescer e multiplicar. Isso é fundamental. Se não há crescimento, há uma disfunção. Se uma árvore não dá fruto, porque tem algum problema. Não foi bem regada, tem bicho lá na raiz, tem algum problema. Nós fomos gerados para crescer e frutificar. Amém? Esse é um princípio fundamental. E quando nós crescemos e damos frutos, nós vamos alimentando isso. E isso nos faz prosperar. Isso que nos traz a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade consiste em saber quem eu sou. Diga assim: saber quem eu sou, saber onde estou e saber aonde eu vou chegar. Esse é o resumo de uma pessoa feliz. Agora, o legal disso, que o mais bacana é a jornada, porque eu sei quem sou, sei onde estou, sei onde eu vou chegar. E se eu sou alguém feliz, tenho a plenitude de Cristo na minha vida, o que se torna tremendo é as pequenas conquistas que eu vou fazendo até essa jornada. Eu preciso chegar aqui. Eu sei que eu tenho que chegar aqui, mas daqui, de lá até aqui, tudo são milagres, são realizações, são orações respondidas, é desgaste, é esforço. A gente se esforça para entrar no reino, é com esforço aqueles que se apoderam dele. O pastor Riverino falou há pouco. Então é nessa caminhada, é nesse crescimento pessoal. Também há um detalhe, está relacionado à fome. Isso na mais básica das instâncias. Alguém que tem fome, um bebê, estava ali há pouco um bebê, ele vai comer, porque ele precisa crescer. Então a fome faz crescer, amém? Você tem tido fome de Cristo? Ou você deu uma paradinha, deu uma estagnada? Sabe que eu e a minha esposa oramos bastante lá em casa? Senhor, nós queremos ter de novo o primeiro amor. É diferente. Quando a gente vê uma pessoa aleluiada, ligada no 220 a 1000 por hora, a gente já fica até meio com inveja santa.
Ah, que loucura isso! Ah, como é bom isso, falar o amor de Deus. Passou na minha frente, Jesus te ama, vem cá, vamos para a célula, vamos para o culto. Não tem conversa. É no elevador. Do elevador do 2º ao 6º andar, você tem que ter o evangelho sintetizado. Você tem que aprender a pregar o evangelho do 2º ao 6º andar sintetizado. Diga, uau! Treine, vai dar certo. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a tua vida. Vem na minha cela, endereço tal, pum, e bota um cartãozinho no bolso dele. Ele vai ficar extasiado. Dá para fazer isso em 2 andares. Imagina nos outros 4 andares. Não é verdade? É assim. Crescimento. Crescimento. Tem alguns textos ali, vamos passar. E tem 9, escatologia. Por que eu boto isso? Porque isso é uma restauração muito forte que precisa existir. Escatologia tem a ver com o entendimento do status, das últimas coisas, o que vai acontecer no futuro. E a igreja, de uma forma geral, nós não, está presa a uma escatologia pessimista. Ou seja, que o mundo vai de mal a pior, as coisas vão ficar piores daqui para frente. E nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Porque as coisas ficar piores não harmoniza com as Escrituras. Não é harmônico com aquilo que Jesus ensinou. Não harmoniza. Mas aí tem argumento para cá, argumento de lá, sofismas, coisas que estão infiltradas na cabeça da igreja por um século. 120 anos de ensino torto, errado sobre o final dos tempos. A escatologia apostólica da aliança da graça é otimista. Diga assim, diga comigo, com fé, mesmo que você não está entendendo muito. Diga assim, eu creio que os tempos vindouros serão melhores que os tempos atuais. É disso. Isso é a forma mais simples de se crer numa escatologia apostólica. Essa é a forma mais simples. É nós sermos cheios da esperança. Nós precisamos ter esperança, igreja. O Covid não vai liquidar com a nossa esperança. Mas pastor, 500 mil mortos no Brasil. Queridos, eu choro e oro por isso. Mas isso não vai mudar 1 milímetro sequer da minha esperança. Porque ela está estruturada naquilo que eu creio, não é naquilo que eu vejo. Amém? A Escritura te diz o seguinte: ande por fé e não por vista. Ande pelo que você acredita, não porque você ouve nos jornais, que você lê nos jornais, ouve na televisão. E aquilo que dizem na tua volta, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tudo mais. Amém? Um povo apostólico é um povo que é gerador de esperança na vida das pessoas. Amém? Posso ouvir um aleluia? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Rapidamente aqui, vamos terminando. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 3:21. É necessário que esse ele aqui é Jesus, tá? É necessário que Jesus permaneça no céu. Jesus está no céu? Sim. Desde quando ele está no céu? Desde que no Monte das Oliveiras, na presença de 500 irmãos, ele foi assunto, ele ascendeu aos céus numa nuvem. Só que minutos antes, talvez, ele disse uma ordem. Mateus 28, Mateus 28, 18, 19, está escrito essa ordem. Que é para nós irmos e fazermos discípulos.
de todas as nações. Mas desde lá, Ele está nos céus. Mas é necessário que Ele permaneça. Jesus está permanecendo no céu, sim ou não? Vocês estão na dúvida? Ele está no céu ou não está no céu? Tá. Ele deixou o Espírito Santo aqui. Ah, mas Jesus está comigo. Claro, está contigo, é porque o Espírito Santo está em você. Não é Jesus, é o Espírito Santo. Jesus está no céu. Uau! É necessário que Ele permaneça no céu, igreja, até que. Diga assim, até que. Até que é um advérbio de tempo. É uma estrutura temporal. Até que. Até que o quê? Até que aconteça alguma coisa. Está ficando bom. Então, se Jesus é retido nos céus, até que chegue o tempo, diga assim, até que chegue o tempo. Nós não sabemos o tempo, mas até que chegue o tempo. Que tempo? O tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Uau! Como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Uau! Então eu preciso mergulhar nos profetas. Por isso que eu falo, quando as pessoas me perguntam, por que tem que estudar profecia? Por que tem que saber essa tal de escatologia, final dos tempos? Por causa disso. Porque Eclesiastes 3:11 foi que eu comecei. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mas ele não consegue compreender tudo. Esse anseio pela eternidade está no teu coração. Então quando fala, qualquer um que fala, fim dos tempos, Jesus está voltando, isso, aquilo, o anticristo, você fica conectado, você quer saber, porque você tem anseio pela eternidade. Mas você não entende muito bem. Então quando me perguntam, por que estudar isso, por que conhecer isso? Porque isso tem a ver como você se move no teu presente, como você anda no teu presente, e obviamente tem a ver como você vai chegar ou não chegar no teu propósito. Estão me entendendo? Que se eu enxergo que o fim dos tempos vai ser uma porcaria, o anticristo vai reinar, e vai tudo se implodir, se eu creio dessa forma, eu sou alguém amado de Deus. Deus me deu uma identidade, me deu um propósito. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu tenho que chegar lá. E quando eu sou alimentado por esse pessimismo escatológico, eu não chego no meu destino. Eu sou barrado por mim mesmo. Eu sou autossabotado. Por isso que eu digo que é importante nós sabemos dessas coisas, porque inconscientemente eu sou carregado de notícias de jornais, eu sou carregado de sites e coisas. Queridos, é um bombardeio dioturno. Eu abri o Facebook aqui agora, é um site cristão muito relevante aqui no Brasil, com outro pastor dizendo que as coisas vão ficar piores, e esse pastor tem milhares de seguidores. É o poder das redes sociais. Mas a Bíblia não diz isso. Mas não diz de anticristo. Essa é outra história, não é para contar aqui agora. Eu só estou dizendo que nós apostólicos somos otimistas com relação ao que vemos pela frente. Amém? Você está entendendo isso? Eu não posso me estender aqui, queridos. E eu quero ainda finalmente falar sobre a questão do reino. Eu espero que no mínimo eu tenha mexido contigo. Você vai se interessar um pouco mais sobre as coisas do fim. Diga assim, amém. Graças a Deus. E o reino? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui,
e está avançando continuamente. Amém? Diga assim, glória a Deus. Isso é outra coisa. Ou aquele teu amigo cristão lá do ônibus ou lá da faculdade vai dizer, não, o reino vai vir um dia, quando Jesus voltar, o reino dele tem, então não vai ter mais nenhum problema. Essa é a ideia que o reino um dia virá no futuro, quem sabe um dia, quando Jesus vier, que não sabemos o dia. Daí vai vir o reino. Outros vão dizer, não, esse reino é espiritual. Esse reino não, sabe, é uma coisa intangível, é o reino nos céus. Não, pera um pouquinho, querido, não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, preste bem atenção, Ele disse, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céus, na terra como nos céus. Então é o reino dos céus, não é o reino nos céus. Que confusão é essa? Não, é simples, querido, não é o reino etéreo, intangível, místico, é o reino dos céus na terra. É a vontade de Deus expressa no céu, se manifestando na terra. É isso. Tá, mas quando Jesus voltar vai ser... Não, aí é outra história. Aí é outra história, mas o reino já está em andamento. É como se nós estivéssemos preparando todo o campo para uma glória muito maior. Mas nós já estamos vivendo passo a passo, dia a dia, essas verdades do reino. Amém? Daniel 2:34, Daniel 2:35. Eu não vou ler, eu vou me apressar um pouco aqui, que fala sobre a questão do reino. Está lá em Daniel capítulo 2. Ok? Então, esses foram bem resumido, 10 pontos para nova reforma que a igreja da nova aliança precisa desenvolver, precisa treinar, precisa andar. Fica de pé. Deus, eu te dou graças por cada um que está aqui, Pai, por cada um que ouviu os louvores, cada um que cantou, que celebrou, que se manifestou com gestos, com palmas, cada um que foi ministrado por uma palavra de fé, cada um que trouxe uma oferta, um dízimo, na presença de Deus. Ó Deus, cada um que ouviu 10 princípios, para que nós vivamos um reino absoluto, forte, vibrante, aqui nessa terra, em nome de Jesus. A minha oração aqui essa noite, eu quero liberar sobre essa congregação, meu Deus, mais graça, mais força, mais unção, e além de tudo, Senhor, mais garra, mais entusiasmo, mais esperança. Derrama sobre eles aqui, Pai. Ó Deus, eu oro para que, se haja algum enfermo, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus, para que a verdade de cura que há no reino venha sobre essa vida agora, em nome de Jesus. Porque pelas tuas pisaduras, Senhor, na cruz, ele foi sarado, ela foi sarada.
Mas se é uma pessoa conectada com alguém que está aqui nesse ambiente, aqui essa noite, mas está a quilômetros de distância, não sei se em um hospital ou não, Deus, a verdade do reino diz que quem impedirá o agir de Deus? Quem poderá impedir? Por isso nós ministramos. Você que tem alguém, parente, alguma pessoa conectada com você, eu não sei, enferma, fecha os teus olhos, queridos. Se você tem algum parente, alguma pessoa que está conectada com você, pode ser amigo talvez, necessitando de cura, eu quero que tu levante a mão nesse lugar. Levante bem alto a tua mão. Uau. Ó Senhor, nós estamos aqui, fizemos parte do teu reino, nascemos de novo, somos novas criaturas. Senhor, eu ministro algo novo aqui nessa noite. Coloca na mão do teu filho e da tua filha, que agora que está se manifestando aqui, graça para enviar, Senhor, cura nesse lugar. Envie cura. Envie cura para esse lugar. Tente localizar esse lugar geograficamente. Envie cura para lá. Ministra cura, restauração. Restauração de enfermidade. Em nome de Jesus. Eu ordeno o espírito de morte, agora saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Senhor, nós fazemos parte de um reino que avança. Se tem aqui pessoas paralisadas, Pai, por qualquer tipo de situação, seja nos negócios, no casamento, em algum tipo de relacionamento, se algo parou alguém aqui, Senhor, se algo parou alguém aqui, Senhor, eu ordeno agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie anjos, ministradores da parte do Senhor, que são aqueles que foram destacados para ajudar os salvos. E vá agora nessa situação dessa pessoa, e que o Espírito Santo traga palavras na sua boca para desatar esses nós de relacionamento, e que os anjos do Senhor de alguma forma façam que esses papéis troquem de posição e vão para a fila da frente. Você que está esperando algo ser liberado das partes legais, o Senhor envia anjos agora para tocar de posição esses documentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, dá sabedoria para esta jovem, como tratar com a sua mãe, dá palavras de sabedoria e posição de honra para ela. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que cada um dos irmãos que está aqui essa noite seja envolvido por uma paz, por um shalom sem igual, a paz que eu estou sentindo nesse lugar. Receba o shalom de Deus na tua vida, querido. Receba, querida, em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Shalom, shalom, shalom. Um shalom pode liberar um grito de vitória. Um shalom pode mudar uma fortaleza. Um shalom pode fazer você correr mais uma milha.
Receba, receba, receba. Você tem direito, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você diz: graças a Deus. Amém. Amém. Um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que a honra e a glória sejam dadas a Ele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz. Uma semana abençoada para todos vocês, cheia da presença de Deus. Vão e façam o que tem que ser feito. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.